A ação monitória é uma das ações mais importantes que nós temos aqui no ordenamento jurídico brasileiro, tal qual tem um grande destaque para fins de execução. Quais são os requisitos dessa ação monitória? É isso que a gente vai aprender nesse vídeo de agora. Então, você que está aí, já aproveita, deixa o seu like. Isso é bem importante aqui para o crescimento do nosso canal e aproveita também, se inscreve em nosso canal. Constantemente nós estamos trazendo diversas dicas práticas, reais sobre direito civil, sobre execução, sobre regularização de imóveis. Eu tenho certeza que vai auxiliar demais na sua advocacia. Então deixa o seu like nesse vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e vem comigo. Meus amigos, quais são os requisitos de uma ação monitória? Antes da gente entrar nos requisitos de uma ação monitória, o que é esse instituto, para que se presta uma ação monitória? Pessoal, a ação monitória ela tem como enfoque da característica de executividade a determinado título ou documento que não está evado desse poder. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente faz um contrato e duas testemunhas assinam ele, quando a gente tem um cheque, o Código de Processo Civil previu uma forma mais objetiva de você executar quando não é cumprido, quando o cheque não é pago, quando o contrato não é cumprido. Qual é? É o que nós chamamos de execução de título extrajudicial. É uma forma objetiva de você ali, de uma forma bem rápida, você executar aquilo ali, ao invés de você ter que sentar, ter que entrar com ação de conhecimento para verificar a validade, esse título é válido, esse título não é válido, esse título presta, isso não presta, tem a característica X, Y, Z. Em vez de você ter que entrar com toda uma ação de conhecimento, contestação, impugnação, contestação, instrução, para gerar uma sentença que vai virar um título, você já vai executar ele diretamente, é o que nós chamamos de execução de título extrajudicial. Ele tem esse poder diferente dos demais de você executá-lo numa tacada só, executá-lo diretamente. Então, alguns títulos que o Código de Processo Civil assim o trouxe têm essa característica. Ocorre que nem sempre, muitos atos e documentos têm essas características. São características muito fechadas. Então, se eu tenho o mesmo contrato, que ao invés de ter assinado por duas testemunhas, foi assinado por uma testemunha. Eu tenho um cheque que já prescreveu, já passou do prazo para eu entrar com ação de execução de título extrajudicial. Você consegue entender comigo que esses documentos ainda são relevantes? Você consegue entender comigo que esses documentos ainda têm um poder que difere dos demais atos ou de simples palavra? Daí surge a possibilidade de você estar utilizando de uma ação especial, que é o que nós chamamos de ação monitória. E qual é o objetivo da ação monitória? A ação monitória é aquela ação que se presta a dar executividade a títulos que não possuem essa característica. Eu tenho título, só que ele não tem essa característica de executividade. Então eu entro com a ação monitória para fins de trazer essas características a esse título. Haja vista que a ação monitória, o término dela vai ser uma sentença de mérito, e ele se transformará, obviamente, em um título judicial. Então, eu pego um determinado título de um procedimento mais rápido, de um procedimento mais objetivo, e, consequentemente, o término dele é a construção de um título apto à execução judicial. Agora, surge uma dúvida muito importante. Professor, quais são as características que eu preciso para uma ação monitória? Quais são os requisitos? Como é que eu vou me enquadrar nessa situação? Primeiramente, quando você vai entrar com a ação monitória, a gente tem, entenda uma coisa, um título que legitima algo. Isso pode ser a imensa maioria das ações monitórias, a imensa maioria são obrigações de pagar o valor de um cheque, o pagamento de um contrato, foi feita a compra e venda, não foi pago. Enfim, a imensa maioria das ações monitórias tem a ver com pagar. Isso não impede, claro, que existe uma obrigação de fazer ou não fazer, mas a imensa maioria tem a ver com obrigações de pagar importâncias. E como é que eu lido, professor, com esse cenário? Quando você está assim, com esse tipo de obrigação, você vai entrar com essa ação, primeiramente, o documento ou o ato que legitima a ação monitória, seja um cheque prescrito, seja um contrato. Estou falando que existe um título que ele não tem força extrajudicial, mas existe um título. Então, primeira coisa, o título que existe, você vai trazer aqui para ele, você precisa ter ele, haja visto que vai ser o legitimador. Feito isso, memória de cálculo. Um dos requisitos que deve ter uma ação monitória, além desse título, é a memória de cálculo, onde o que vai expressar tudo aquilo. Expressar o que, professor? O valor do título, juros, correção monetária e qualquer ato incidental. Às vezes a gente tem obrigação de trato contínuo, múltiplas obrigações. Então, vou trazer a memória de cálculo para quê? Para fim de liquidar exatamente o valor devido, que é o valor atual da coisa reclamada. Imagina que esse título
foi de 2020 e até agora, 2022, 2023, houve sim uma alteração muito grande. Então, preciso trazer toda a memória de cálculo e o valor atualizado daquilo que eu estou buscando executar. Outra coisa, o conteúdo patrimonial em discussão ou proveito econômico perseguido, que na imensa maioria dos casos se mistura com o próprio valor do título. Ou seja, qual é o meu proveito econômico, aquele que eu estou perseguindo? É 10 mil reais? É 20 mil reais? É uma obrigação de fazer? É uma obrigação alternativa? Ou seja, eu vou trazer essas características do título sob pena de quê? Da petição inicial ser indeferida, caso esses títulos eles não obedeçam a essa ordem. Então, recapitulando, posso entrar com ação monitória? Posso sim. Qual é o objetivo de uma ação monitória? É dar a um determinado título, sem tal característica, a força executiva. Força executiva estará presente ao término da ação monitória, que terminará como? Com uma sentença. Naturalmente, essa sentença se transformará num título executivo judicial que eu poderei executar dentro de um cumprimento de sentença judicial. Para eu estar entrando com essa ação, eu preciso de quê? Primeiramente do título. Esse título, claro, não tem eficácia judicial. Vou trazer a atualização desse título através de quê? De uma memória de cálculo. Para eu trazer essa ação, eu preciso de uma memória de cálculo especificando exatamente juros, correção monetária, toda a dinâmica dessas parcelas ao longo do tempo, enfim, o valor atualizado e apto à utilização nesse momento. Quando eu venço isso, eu tenho total condições de estar entrando com a ação monitória, que inclusive eu falo isso em muita profundidade dentro do meu curso sobre ação monitória. Você vai aprender na prática todo o passo a passo dessa ação, desde lá a reunião inicial com o seu cliente, as constituições dos títulos, até a sentença de mérito que transformará em esse determinado ato, esse determinado título, em um título executivo judicial. Se você quer conhecer, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu curso. Clica agora mesmo e vem saber na prática todo o passo a passo de uma ação monitória. Clica, vem comigo que eu estou te esperando.